Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é uma experiência que eu tive, no qual eu apresentei uma proposta, o juiz asseverou que é difícil encontrar perito nessa área, disse então que o valor estava condizente, mas reduziu o meu valor e homologou o valor abaixo do que eu pedi. E aí, peritos, como que devemos agir nessa questão? Nós vamos falar sobre isso hoje aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, clica no sininho, comenta aqui embaixo a cidade de onde você está escutando, assistindo esse vídeo e compartilha, né? Faça parte também dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, acessando lá no fala.host/grupos, e lá você vai poder entrar no nosso WhatsApp, conversar comigo, com vários peritos que já tem lá cadastrados. Somos mais de 90 peritos já lá instalados. Temos advogados também. Se você tiver dúvida, quer ser indicado, quer pedir indicação de profissionais, né? Se você é um curioso, quer participar ou assistir ou acompanhar, lá é o local ideal para você. E lá você também consegue falar comigo, ok? Bom, pessoal, eu fui nomeado para fazer uma produção antecipada de provas, tá? Não é uma perícia, é uma produção antecipada de provas, numa retroescravadeira, né? E com uma alegação de vício redibitório. Só que ali não é uma perícia, é uma produção antecipada de provas. Então, o nosso foco ali é coletar o máximo de variáveis possíveis e registrar tudo em um laudo. Para quê? Para poder o perito, a posterior, fazer uma perícia no laudo, entendeu? Porque pode, quando é uma produção antecipada de provas, pode ser que a máquina venha a dar perdimento, né? Ou que os defeitos venham a desaparecer, ou precisa consertar a máquina para a produção e tudo mais, né? Então, assim, devido a essa possibilidade de perdimento, o juiz determina a produção antecipada de provas, coleta tudo que tem que coletar, e mais para frente depois é que faz a perícia mesmo e determina os problemas. Na produção, lembrando que na produção antecipada de provas, a gente não foca na solução, a gente foca na produção de um máximo possível de variáveis para que depois o perito oficial também, né? Hoje eu sou um perito oficial nomeado para fazer a produção. Depois será nomeado um novo perito para fazer a perícia, tá? Se assim os autos demandarem, porque às vezes a pessoa não precisa de determinar um perito porque a produção foi muito bem elaborada, então às vezes não necessita, tá? Mas então fui nomeado, eu apresentei uma proposta para fazer a análise desse veículo, contratando 2 profissionais mecânicos especializados em retroescavadeira, e contratando também um engenheiro de segurança para fazer a análise de ruído e vibração, porque algumas das alegações eram vibrações, tá? Eu estipulei o valor de 16 mil. De repente, cai um dinheiro na minha conta, 6 mil reais. Eu não sabia de onde vinha, porque não veio do tribunal, achei inclusive muito interessante isso. Não é comum as empresas depositarem direto na conta do perito, tá? Mas depositaram, eu não sabia de onde era, eu tive que esperar. Provável, eu já imaginava que fosse algum adiantamento pericial, mas como foi de uma empresa, eu não consegui identificar. Depois eu descobri e fui intimado então a fazer a apresentação, o agendamento, tá? Então eu apresentei uma petição dizendo que agora que eu iria elaborar o roteiro de perícia,
explicando a necessidade do roteiro de perícia, e que isso consumiria um determinado tempo, em que em breve apresentaria o agendamento, sincronizando com a concessionária e com as partes, né? Porém, depois é que eu fui olhar, comecei a fazer o roteiro de perícia, né? Entrei em contato com os profissionais que eu imaginava que precisava, inclusive o Renato, né? Meu colega, nosso colega aí do grupo, que é engenheiro de segurança do trabalho, e ele vai me acompanhar na perícia, fazer tanto a análise de ruído quanto a análise de vibração. E aí eu lembrei que eu teria que pagar esse pessoal, né? Como o processo é muito antigo e eu apresentei proposta faz muito tempo também, aí que eu fui lembrar, né, relendo tudo, eu fui lembrar que eu precisava contratar os mecânicos e o engenheiro de segurança do trabalho. Então, para isso, eu fui olhar a proposta. Na proposta era 16 mil, onde eu pagaria parte desses valores para o engenheiro e os mecânicos, e parte fica para mim, né? Só que eu fui olhar o despacho e o juiz baixou o valor de 16 mil para 12 mil. E 6 mil era para pagar os assistentes, tanto o mecânico quanto o engenheiro de segurança. Então, quer dizer, reduziu bastante, né? E como eu estou bastante apertado, tem bastante perícia para fazer, e é uma perícia que eu nem gosto muito de focar, porque assim, não é uma área específica minha, tipo assim, não é o meu forte, não é o meu cotidiano. Eu pego porque vem para mim, eu tenho competência para isso, e conheço pessoal para complementar experiência, né, a expertise. Eu quase que eu neguei. Eu só não neguei essa perícia porque eu já tinha respondido que estava elaborando o roteiro de perícia. E quando eu começo, eu não gosto de abandonar. Mas podia muito bem negar e falar que o valor homologado não contempla os valores propostos, e tirou 4 mil reais de mim, basicamente quase todo o valor da equipe, né? Porque eu vou ter que alugar equipamento, vou ter que deslocar, vou ter que pagar esse pessoal, né? Tá, bom, ainda dá para fazer. Não era o que eu queria, não era o esperado, mas ainda dá para fazer. Mas, tá, vamos fazer. Mas como que a gente deve agir nesse tipo de homologação? Não fazer como eu. Eu errei ao não me atentar à homologação do valor. Eu poderia ter verificado o despacho do juiz, que homologava o valor, reduzindo-o de 16 para 12 mil, e então apresentado uma petição me negando, né, agradecendo todo o apoio, agradecendo todo o tempo disponibilizado, a preferência, mas que o valor não contempla, e devido a minhas outras nomeações e está abarrotado de serviço, que eu deveria denegar essa perícia e indicaria essa perícia para uma outra pessoa. Quando quando eu renego uma perícia, quando eu deixo de atender uma perícia, eu sempre indico uma outra pessoa. Até uma sugestão para vocês, tá? Eu sempre indico um outro profissional para o juiz, né? Para auxiliar, né? Porque nós estamos ali, não é numa guerra comercial, nós estamos ali para querer ajudar, né? E, ao mesmo tempo, sustentar a família, né? Não é verdade? Então nós temos que aliar o valor com a vida corrida, com o desejo e o dever de auxiliar a justiça. Então, quando eu renego uma perícia, eu apresento as minhas justificativas e dou a indicação de um profissional, né? Eu entro em contato com esse profissional antes, explico da situação, e aí, você aceita, se o juiz te nomear, você aceita? Ah, não, aceito sim, pode me indicar lá. Então eu já indico a pessoa, já aviso para o juiz que eu já entrei em contato com essa pessoa e que o profissional aceitou e tudo mais, né? Inclusive o valor e tudo.
Bom, mas não foi esse o caso. Eu agora tenho que terminar o roteiro de perícia para a gente fazer. Provavelmente eu vou agendar na concessionária da especializada. Nós vamos chegar e medir todos os ruídos, todas as vibrações, medir as pressões, a pressão hidráulica dos braços, dos retrobraços, da retropá, da retroescavadeira. A gente vai medir, né, freio, pressão, tudo que eles reclamaram, a gente vai medir e coletar tudo isso e colocar num laudo explicando para o juiz, explicando para o perito quais foram os valores que o perito da produção de provas identificou, né? E aí, quando for chamado um perito para realizar a perícia em si, é que vamos ter a conclusão final de quem deveria, se a máquina tem ou não o vício redibitório, que é a discussão do caso, né? A alegação é que a máquina é muito nova, a máquina ela apresentou defeito prematuro e que a parte, se não me engano, o autor está querendo o conserto definitivo ou a troca do valor, não lembro bem essa questão. Mas o que eu chamei ali? Eu sou competente em analisar muitas peças daquela máquina. Expliquei isso para o juiz, que eu não sou competente na máquina em si, sou competente, expliquei isso para as partes, lógico, na proposta. Expliquei que a minha complementação de expertise seria na apresentação de mecânicos especializados, esses daí sim, especializados no objeto da perícia. A apresentação de um engenheiro de segurança do trabalho para fazer as análises de vibração, porque eles são especializados também nesse tipo de análise, que eles fazem muito para Justiça do Trabalho, né, em questão das normas do trabalho. E, bom, agora eu vou ter que arcar com grande parte do custo no meu bolso com esse profissional, né? Bom, então tá. Seguindo aí a brincadeira, eu ainda vou agendar, né? Agora estou elaborando o roteiro, vou fazer o meu passo a passo de tudo que eu tenho que fazer, né? Vou entrar em contato também agora com o mecânico e solicitar ele quais são as atividades que nós vamos prestar lá no local, para ele complementar algo que eu não tenha pensado. E vamos agendar essa perícia, depois eu trago aqui para vocês o deslinde dessa produção antecipada de provas, ok? Bom, pessoal, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha, comenta aqui embaixo o que você acha, o que você faria nessa questão. Se inscreva no canal, compartilha, entra no nosso grupo de WhatsApp lá no fala.host/grupo, fala.host/grupos, vai ficar aqui embaixo também, só clicar, você entra lá e papum, conversa com a gente, ok? Grande abraço e até a próxima!